Vamos lá. Primeiramente, eu acho que não tem ninguém de fora, só Cefas, assim, que não é tão de fora, né? É, pelo tempo, o pessoal vai entrando aí, se não for entrando, a gente vai alinhando. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o que é que a gente vai falar, né? Do que é que a gente vai discutir, conversar. Google Data Studio, como eu tinha falado, tá? Então eu vou apresentar para vocês os conceitos básicos, ou seja, o que é que é, o que é que vocês precisam receber ou perceber na hora de utilizar o Google Data Studio. Claro, dá para aprofundar, né? Dá para ser mais específico, dá para ser mais especialista no sentido, mas a minha proposta é o seguinte, é trazer o conhecimento de que isso existe, de que a gente consegue usar e que a gente consegue usar de uma maneira rápida para atingir um objetivo que é ter informação, né? Então a gente precisa disso para. Eu queria transferir para vocês essa ideia de que vocês conseguem, em vez de criar uma dashboard, codificar o relatório, não sei o que, tal, vocês conseguirem rapidamente conseguir gerar um BI, um relatório, uma dashboard, algumas coisas para tomar decisão, internas e externas, né? Acho que aí indifere o motivo, o propósito, mas a minha ideia é que vocês tenham conhecimento de que isso existe. Eu sei que alguns conhecem, mas enfim, vamos lá. Pra quem não sabe, eu não sei se tem gente de fora, não tô conseguindo ver, mas sou eu, queria estar na praia, como todo mundo queria, a gente não pode. Estamos, né, num momento restritivo, mas se eu conseguisse vender miçanga, essa seria minha aparência, tá? Então, pra quem não me conhece, esse sou eu, fundei a Software Makers junto com o Tarcísio, o Poli, e depois a gente agregou o Thiago e falar um pouco mais de mim, eu tenho experiência em desenvolvimento de software, fui desenvolvedor de formação, trabalhei na MV, trabalhei em algumas empresas no Porto Digital, já tive empresa de software na área médica, já fiz um monte de coisa ligada a software. Sou meio fanático pela capacidade que o código-fonte dá pra gente de automatizar coisas e escalar coisas. É, a internet, enfim, sou adepto a esse movimento, tá? Então, a minha ideia é que eu consiga trazer para vocês um pouco da minha experiência, logicamente, e que eu consiga mostrar para vocês coisas que eu sei. Então, essa é uma das coisas que. E essa palestra foi trazida agora justamente porque tinha uma demanda interna que surgiu essa necessidade e eu estou trazendo, né? E aí vamos lá. Para quem é interessante, né? Para quem é interessante ter o conhecimento sobre o Google Data Studio, é interessante, no meu ponto de vista, para gestores e analistas financeiros. Então, pessoas que precisam tomar decisões baseadas em dados, que eu acho que toda decisão ela tem que ser baseada em dados. Quando ela não é, ela é subjetiva, e se ela for subjetiva, não é uma decisão bem tomada, tá? Então, gestores e analistas financeiros, gestores e analistas administrativos, porque a gente pode criar BI sobre rotinas, dashboards e por aí vai, tá? Profissionais que buscam atuar orientado a dados e informações, desenvolvedores que precisam construir dashboard. Eu botei um rápido taxado aqui porque desenvolver rápido não deveria ser uma coisa normal, né? Eu sei que a gente tem as demandas, a gente tem as urgências, mas o ideal é que a gente conseguisse fazer de uma forma no tempo que a gente precisa, mas nem sempre dá. Eu entendo, mas tem que atender dois senhores que é o cliente e a nossa demanda, né? Então, seguindo aqui, tá? É, eu vou apresentar os conceitos básicos do Data Studio. Eu não vou entrar na parada do BI, de ETL, não vou entrar nessa vibe aí, porque não é minha área de especificação, tá? Eu vou falar sobre o Data Studio, como é que ele trata os dados e como é que a gente consegue utilizar ele, tá certo? Vou falar também, eu vou criar vou mostrar para vocês um passo a passo de como construir um relatório, uma dashboard, tá certo? E vou criar um relatório a partir de uma tabela de banco de dados. Então, ou seja, primeiro eu vou mostrar os conceitos, depois eu vou mostrar o passo a passo e depois eu vou criar para vocês verem. Tá? Isso aí é para a gente conseguir fechar o processo, tá? Eu vou pedir até, tá chegando mais gente, que no final vai ter um momento a gente trocar uma ideia. Então, que quem tiver dúvida, segura um pouquinho, anota, que aí no final a gente troca uma ideia e eu sano as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos lá, primeiro ponto, a origem de dados, né? A origem de dados é o seguinte, como o próprio nome sugere, é de onde o dado vem, de onde a gente pega o dado. Pode ser uma tabela, pode ser uma planilha, pode ser uma tabela e uma planilha, pode ser uma tabela, uma planilha e o Google Analytics, pode ser o Firebase, pode ser um monte de coisa. Tudo é fonte de dados, porque tudo hoje gera dado, né? Se o dado está armazenado de forma estruturada em algum lugar, a gente consegue conectar ele ao Data Studio e utilizar aquele dado, certo? Então, como eu disse aqui, como o próprio nome sugere, as origens de dados são fontes de dados para alimentar os relatórios, ou seja, é a partir da fonte que o Data Studio vai pegar os dados para ser apresentado no relatório ou na dashboard.
os conectores, né? Porque a gente tem a fonte de dados, a origem de dados, mas a gente tem que ter um conector. O conector é quem vai pegar esse dado efetivamente e vai trazer para o mundo do Data Studio. Então, o conector ele vai atuar buscando esses dados na fonte de dados ou nas fontes de dados. Se for uma fonte que é um banco de dados, uma planilha do Google Sheet, uma base do Analytics, essa fonte de dados ela vai buscar periodicamente, isso é configurável, essas informações e guarda em cache, por questão de performance. E depois que é guardado em cache, você pode forçar a buscar essa informação a 15, uma hora, e depende também a 15 minutos, uma hora ou de hora em hora, enfim, depende de quanto você quer gastar para ter esse dado e quanto tempo você quer esse dado vivo também, né? Sei lá, eu quero dos últimos 30 dias ou dos últimos 24 horas da última hora ou do último minuto. Depende bastante. Existe uma limitação, logicamente, da plataforma. Por minuto não faz muito sentido a gente fazer relatório baseado em minuto, porque eu não consigo enxergar um cenário do ponto de vista de gestão, que eu tenho que tomar decisão minuto a minuto, mas de horas a gente consegue ter facilmente, e para cada conector tem um tempo, tá? O próximo conceito é o modelo de dados, ou seja, a gente buscou o dado na fonte, que é na origem, a gente conectou e buscou periodicamente, guardou em cache, e agora eu preciso fazer meio que um mapeamento, um de para, né? Então, a minha coluna no banco de dados chamada created at, que é um timestamp, quando ela for para o relatório, ela vai ser chamada de quê? Data de criação. Mas ela é uma data e hora, ela é somente data, somente hora. O float que eu tenho lá, que é o número fracionado, né? Que é o nosso número. Eu nem lembro como é que fala em português, mas enfim, é um número fracionado. Então a gente consegue trazer essa informação e dizer, não, ó, esse dado aqui ele é uma moeda. Então trate ele como uma moeda. Estou tendo um total aqui, então ele é uma soma de reais. Ou ele é só uma unidade de real, ou seja, um preço, enfim. Tá? Então a gente consegue tanto mapear aqueles campos. Então imagine que a gente tem uma tabela aqui e essa tabela ela tem um monte de campos e quando a gente traz para o modelo de dados a gente consegue fazer um de para dizer tipo, rótulo, descrição, como também a gente consegue criar campos baseado nos campos que existem. Então a gente pode ir lá na fonte, lá no modelo de dados, criar um campo que é uma soma, ou que é uma diferença, ou que é uma divisão, ou que é uma função, enfim. A gente tem funções bem parecidas com JavaScript dentro do Data Studio. A gente consegue calcular coisas e agregar, somar, calcular e agrupar, somar, contar, né, agrupado por um tipo de dado ou outro, tá certo? E a gente tem um explorador. O explorador é o seguinte: eu já fiz a conexão com a origem de dados, eu conectei com o conector de dados e eu já modelei. Então agora eu tenho tudo que eu preciso para fazer efetivamente o relatório dashboard. E aí o Data Studio ele tem um explorador que nada mais é que uma sandbox ou uma área de treino, onde lá você consegue mexer do jeito que for. Ele otimiza para a aplicação dos filtros, tá? Então os filtros eles rodam mais rápido lá, o dado ele atualiza mais rápido, mas ele não consegue ser exportado. Então lá no explorador é o lugar onde a gente vai treinar. A gente modela o gráfico, um dos gráficos, e depois a gente pode exportar ele para um relatório, tá? Então voltando, a origem é onde eu pego. Pode ser uma planilha, um banco de dados. Conector é quem busca, que pode ser um conector que busca de hora em hora, de 15 em 15 minutos ou de dia em dia. O modelo é um mapeamento, ou seja, esse dado que está vindo ele é de que tipo e tem que tipo de informação, tá? E agora falando do explorador, que é um ambiente onde você vai testar, onde você vai ver, onde você vai modelar, né, o seu relatório, o seu gráfico, tá? E o último ponto, efetivamente, é o relatório, né, que é o que a gente joga para fora. Porque até aqui eu estou falando de preparar, é como se eu estivesse preparando a arquitetura da aplicação. Conectei no banco, fiz a conexão, etc e tal, e agora eu terminei no explorador, eu consigo transformar ele num relatório. E o Google achei bem legal, eu trouxe para cá. O Google fala na documentação o seguinte: os relatórios do Data Studio usam dados para contar histórias. Achei bem legal essa colocação. Que dado ele conta história? A gente não tem dado futuro. Dado futuro é predição. A gente sempre analisa o passado. E os relatórios eles são objetivos do Data Studio. É por ele que a gente vai ver o trabalho final executado. Tudo que eu falei até então são os ossos do ofício que eu estou falando. E o relatório é o resultado, é o objeto, sabe? É o que a gente efetivamente consegue entregar, né? E através dele é possível visualizar informações e obter conhecimento para tomar a decisão. Falando do que a gente tem, eu não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, isso aqui é o fluxo. A gente tem a origem de dados, eu vou mostrar, não precisa ler, eu vou falar para vocês. A gente tem a origem de dados aqui, que é o primeiro ponto. Da origem a gente conecta ela.
Depois de conectado, a gente modela. Depois de modela, a gente explora. E depois de explorado, a gente cria um relatório. E esse relatório ele pode ser incorporado, um embed, um iframe, ou ele pode ser compartilhado, né? Então a gente consegue, com esse fluxo aqui, a gente consegue finalizar o trabalho, a demanda, a vontade, o job de criar um relatório ou um dashboard. Eu chamo de relatório um único gráfico, tá? Então tem uma lista ou um exemplo, tá? Uma lista, um gráfico pizza, alguma coisa. Quando eu falo dashboard é quando eu tenho várias informações na mesma interface com páginas diferentes ou mais de uma página, tá? E aí falando desse modelo, eu queria trazer algumas curiosidades, né? Falando de origem de dados, então na origem de dados a gente consegue realizar o controle, a gente consegue realizar É, na verdade é o seguinte, vamos lá. Existem origens de dados incorporadas, que eu vou mostrar para vocês, que fica dentro do relatório. Ou seja, eu posso ter uma origem de dados somente para o relatório. E existem origens de dados compartilhadas, que são a origem que qualquer relatório pode usar. Eu posso ter vários relatórios usando a mesma origem de dados, certo? Ou eu posso ter uma origem de dados que é utilizada somente naquele relatório, tá? Os conectores, né? Existem conectores do Google nativos do Data Studio, conector com Analytics, com Firebase, conector com Sheet, conector com qualquer ferramenta do Google que vocês imaginarem que guarda dado, a gente tem um conector já para ele, com MySQL, com Postgres, né? E a gente tem conectores externos, então a gente poderia desenvolver um conector, por exemplo, e vender no marketplace do Data Studio. Do ponto de vista de essência do SoftMakers não faz sentido, mas se a gente, sei lá, vou fazer um trabalho que vai usar o Data Studio, que é pré-requisito, e eu preciso desenvolver o conector porque não tem. É um cenário bem remoto, não tem. A gente poderia colocar disponível de graça ou vendido lá no marketplace dos conectores, né? Os modelos de dados, como eu falei, eles são utilizados para mapeamento, então a gente consegue ter vários tipos de dados. Eu vou mostrar para vocês, tá? Os exploradores eles não suportam mais 100 MB de dados, porque é para teste. Então tu não pode ter uma base de dados muito grande. Eles não podem ser diretamente compartilhados com o usuário final. Eu não posso compartilhar uma exploração, eu vou mostrar para vocês. Eu teria que transformar ele num relatório para daí eu compartilhar, né? E num relatório a gente consegue filtrar no mesmo relatório que duas pessoas tenham acesso a níveis de informação diferentes. Então, por exemplo, imagine uma tabela que todo mundo que tem um e-mail SoftMakers e tem o prefixo, sei lá, vamos supor assim, quem é diretoria vê um nível de acesso, tá? Quem não é diretoria só vê outro nível de acesso. Então, na lista eu vou ter 50 registros para um perfil e 20 registros para outro, porque eu consigo limitar isso no relatório. Eu achei isso bem legal porque a gente consegue garantir que haja segurança da informação, que é outro fator muito importante que a gente tem que lidar em conta, tanto do tocante à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto da própria compliance, né? Não é interessante a gente expor informações porque elas podem, se mal interpretadas, elas geram informações erradas, elas geram conhecimento errado, tá? E aí tem um último ponto aqui que é o seguinte, eu não sei se vocês viram isso na faculdade, se os professores falaram de vocês, se vocês estudaram sobre isso. Eu não lembro qual foi o autor, mas ele fala bastante em dado, informação e conhecimento. O dado é o dado, uma hora. Uma hora é um dado. É, uma hora fazendo algo é uma informação. Uma hora programando, uma hora digitando, uma hora correndo, uma hora pedalando é uma informação. E o conhecimento é o que eu obtenho a partir dessa informação. Então, por exemplo, a Softmakers trabalha uma hora por dia em projetos open source. Isso é um conhecimento. Então a gente tem uma planilha, só tem o dado, esse dado contextualizado é a informação, e esse dado dentro de um cenário ele gera um conhecimento para tomar a decisão, tá certo? Então acho que isso é uma coisa que é bom a gente pensar bastante e manter na cabeça. E aí vamos lá, como diria nosso amigo Aristóteles, o que sabemos, aprendemos fazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá certo? Do Data Studio. Vou compartilhar essa guia aqui com vocês. Eu tenho vários modelos de dados, tá? Então eu tenho aqui, ó, as origens. Eu vou mostrar um exemplo, mas eu quero trazer para vocês. Eu tenho várias origens, ó. Eu tenho a origem do Postgres, eu tenho a origem do MySQL, eu tenho consultas do MySQL, eu vou mostrar para vocês, do Google Sheet, do Analytics, tá? Eu tenho os relatórios e eu tenho o explorador. Eu vou mostrar um relatório já pronto para vocês entenderem. Esse aqui é anonimizado, eu posso mostrar as informações. Deixa eu tentar arrastar mais um pouquinho para cá. Esse relatório é o seguinte, ele mostra a quantidade de pessoas que realizaram o primeiro acesso no Cetrux, utilizando o passaporte ou CPF. Deixa eu tentar aumentar aqui, deixa eu diminuir o zoom.
Vocês não vão ver o dado, o número especificamente, mas o relatório está dessa forma. E aí eu consigo filtrar, ele já filtra aqui na tabela do lado, ele vai remodelando as informações, ou seja, se eu tirar a seleção daqui, ele vai mostrar para mim todo mundo. Tá? Então eu tenho aqui o CPF, passaporte, são 54.395 cadastros no Cetrox. Desses 54.395, 43.122 tem CPF atrelado e 11.266 tem passaporte atrelado. Que aqui ele mostra pra gente aqui, ó, quase 80% CPF e quase 20, e um pouco mais de 20% é passaporte. Se vocês perceberem, a partir do momento que eu clico aqui no pizza, ele já atualiza aqui do lado. Ele já filtra, tá? Como também ele filtra aqui embaixo. Eu não programei nada disso. Eu só arrastei as caixinhas, defini a ligação entre os gráficos e ele faz tudo pra gente, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou criar pra gente aqui vou fazer o fluxo, né? Fazer o fluxo para vocês entenderem como é que funciona, tá bem? Vamos lá, deixa eu voltar aqui no Data Studio. Aí, primeiro ponto é criar uma fonte de dados. Eu vou até o ponto de criar, mas eu não vou criar para não mostrar dado sensível, tá? Então eu tenho aqui a origem de dados. Como vocês podem ver, eu tenho várias aqui, ó. Analytics, Google Ads, planilha, BigQuery, upload de arquivo, o Amazon Redshift, Cloud Spanner, o Cloud SQL. Então a gente pode buscar direto uma instância. A gente tem o conector de extração de dados, que ele vai usar uma API provavelmente. Os surveys, SQL Server, tipo, olhando o cenário que a gente tem hoje, provavelmente tudo que a gente precisa a gente conseguiria utilizar daqui, tá? Provavelmente. E aí eu consigo criar o próprio conector, como também eu consigo utilizar conectores de partner, de parceiros. Né? Então tá aqui, tem um monte aqui. Vale a pena visualizar, tá certo? É, as fontes de dados, origem de dado criada, eu vou pegar um exemplo aqui. Não vai. Deixa eu tentar editar a conexão aqui. Vamos lá, isso aqui eu coloquei os dados do banco, não vou expor. Nesse caso específico, eu não selecionei uma tabela, eu fiz uma consulta. Então, eu peguei uma consulta SQL, colei aqui, tá? E depois de colar daqui, ele conectou, e aí ele fez a conexão, né? E o conector fez o mapeamento, que isso aqui é o modelo de dados, tá? Então a data de vencimento, faturamento, saldo, orçamento, coloca as descrições, se é um campo de soma, porque ele está agregando, que tipo de campo é aquilo, tá tudo aqui, tá? Então eu vou usar aqui para o relatório da gente o projeto do Cetrox para a gente ver, tá? Então vamos lá, vou criar como eu já tenho fonte de dados, eu vou criar um explorador. Então deixa eu criar aqui um explorador. Quando eu vou criar o explorador, ele pergunta qual é a fonte de dados que você quer. Né? Então eu venho aqui, já está criada, né? Eu vou selecionar essa fonte de dados aqui. E aí eu tenho espaço para eu criar o que eu quiser, tá bem? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui um gráfico pizza. Vou selecionar aqui um gráfico pizza. Ele vai carregar para mim. E aqui eu tenho do lado informando qual é o campo que eu quero. Então, por exemplo, eu vou querer que a dimensão seja, deixa eu ver aqui, documento utilizado. Essa dimensão é o seguinte, a gente tem a dimensão de período, não sei se vocês conseguem ver, vou aumentar um pouco o zoom. A gente tem a dimensão de período que eles chamam de dimensão que a gente chamaria de coluna, tá? É de agregador. Então, a dimensão de período é dizer, qual é o campo que eu vou filtrar a temporalidade do dado. Qual é o campo que guarda quando ele foi criado, quando ele foi atualizado e tal. A dimensão é qual é o campo que eu vou agregar ou mostrar. Nesse caso aqui eu criei um campo chamado documento utilizado, tá? Que ele é uma função, eu vou mostrar para vocês, e ele já montou meu gráfico. Se eu quiser eu posso mudar esse gráfico para tabela, logicamente ele vai virar uma tabela. Eu posso transformar ele num gráfico de coluna e ele vai virar um gráfico de coluna. E eu posso criar vários, eu consigo filtrar. Então assim, eu quero filtrar por todos que foram deletados, por exemplo, certo? Dá para fazer algumas coisas. Como a proposta não é aprofundar tanto no Data Studio, trazer os conceitos, eu não vou entrar, mas você pode perguntar no final. E aí, ó, selecionei, eu fiz a conexão, criei a origem de dados, o conector, eu falei de conector, mas na prática a gente não percebe no fluxo. Eu fiz a origem de dados, automaticamente o conector já começa a trabalhar.
O conector é aquilo que a gente escolheu, se é MySQL, se é Postgres, né? E aí eu faço um mapeamento, fiz um mapeamento que eu mostrei lá atrás, e baseado no mapeamento agora, eu estou criando um gráfico. Gráfico criado, né? Deixa eu voltar aqui para cima, vou voltar um pouco. Gráfico criado, eu consigo salvar ele, que é para não perder o dado, certo? E depois de salvo, eu consigo compartilhar. Eu posso compartilhar para um relatório ou eu posso compartilhar criando um novo relatório. Aqui até agora eu só tenho um gráfico, que é um gráfico pizza. Quando eu crio um relatório, está carregando aqui para a gente, deixa eu mudar a guia. Automaticamente aquele gráfico pizza que eu criei, ele vem para cá. E eu consigo provavelmente adicionar agora, deixa eu ver, não quero adicionar dado, eu quero adicionar um outro gráfico. Vou adicionar uma tabela, vou colocar aqui a tabela e eu quero tá o mesmo dado aqui, ó. Quando eu coloco uma tabela, ele já entende que eu quero linkar esses dois gráficos aqui, portanto, porque eu utilizei a mesma dimensão e o mesmo período. E um detalhe interessante é o seguinte, se vocês estão vendo aqui, tem um campo azul chamado Record Count. O Record Count é o contador de registros, né? Então, para eu contar quantos tem por CPF, na prática eu não precisei fazer uma conta no SQL. Ele só conta aqui, ele agrega, né? Ele agrega pelo documento e ele agrega tipo que satisfaz essa condição aqui, quantos existem, e ele faz a contagem. Esse gráfico aqui eu fiz dessa forma, mas eu vou trazer um modelo já pronto, que é aquele que eu mostrei para vocês, para vocês verem que tem a possibilidade da gente mexer, mudar, ajustar, dá para colocar um logomarca, né? Dá para ficar melhor, tá? Então, visualmente a gente consegue fazer bastante coisa, tá certo? E depois de ajustado, eu consigo vir aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, forçar uma atualização de dados, ou seja, vamos supor que não quero esperar os 15 minutos, tá? Eu consigo ver o resultado, certo? Então tá aqui, isso é a dashboard, digamos assim, e eu consigo apresentar, então se eu for usar numa reunião, por exemplo, como também eu consigo compartilhar. Eu consigo convidar pessoas para o gráfico, eu consigo fazer um download dele em PDF, eu consigo gerar um link para esse relatório e eu consigo programar a entrega disso por e-mail. Pensando no cenário administrativo, eu quero o relatório das vendas do mês passado até as 15 horas da segunda-feira. Você programa, coloca a planilha aí dentro, faz isso tudo faz os gráficos, né, as contas, tudo no DataStudio e você programa a entrega do e-mail para o seu chefe, para o seu cliente, para o seu líder no próximo dia 15. Tá bem? E eu vou mostrar aqui, como eu ia falando atrás, um pouco atrás, a função, né, o campo que eu criei. Então, ó, esses campos que não tem fx aqui, tem gente entrando aqui. Esses campos que não tem aqui fx, esses campos são campos que vieram da origem e passaram pelo modelo, tá? Esse campo que tem fx eu vou mostrar, ele é o resultado de uma conta. Então, tá aqui, ó. Vou tentar dar um zoom para ficar melhor. Por exemplo, se o campo passaporte for nulo e o campo de registro individual não for nulo, então ele é um CPF. Se não, ele é um passaporte, tá? E aí quando eu termino, eu crio um campo, ele tem um código do campo que pra gente não muda muito, mas eu tenho um rótulo para ele, que lá dentro eu vou usar ele dentro do gráfico. Que eu coloquei aqui documento, deixa eu voltar, pá. Documento utilizado no registro, certo? Então, ó, nesse tempo que eu trouxe isso aqui para vocês, provavelmente eu já teria criado o relatório. Tanto é que eu criei. Eu só pulei a etapa de criar a origem de dados. Então, se vocês prestarem atenção, em 10, 20 minutos ali eu consegui criar um relatório para começar a ter visibilidade e tomar alguma decisão a partir disso, ou apresentar ou melhorar. Lógico, precisa trabalhar no design porque tudo tem que ser muito bem apresentável, tá? Mas o que eu quis trazer aqui é que existe a possibilidade de usar essa ferramenta, tá bem? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, fiz aqui a apresentação para vocês e agora eu queria abrir o espaço. Se alguns, tem dúvida, que a gente tem aqui uns minutinhos para a gente trocar uma ideia. Como geralmente, depois da minha pergunta, tem um silênciozinho, eu vou dar um tempinho para vocês se manifestarem. Qualquer um pode perguntar. Se alguém da sala estiver falando, tá mudo, tá? Não tem, foi lindo. Ótimo. Então vamos lá, vou passar para frente, tá? Acho que ninguém levantou mão, vamos passar para frente.
E é isso, minha gente. Apresentei para vocês, vocês têm ciência do que é o projeto, do que é o Data Studio, tá certo? Eu queria que vocês criassem a cultura da partilha. Então, a partir de agora, provavelmente todo mundo que assistiu conhece essa ferramenta. Se não conhece, sabe das capacidades e do potencial que ela tem e dá para usar no dia a dia de trabalho. Para melhorar, no blog da gente, eu criei um tutorial explicando como utilizar o Google Data Studio, tá certo? Então, tudo que eu fiz, é, tudo que eu construí de informação para que a gente para montar esse formulário, montar a apresentação para vocês, eu trouxe também no blog. Então, se depois alguém tiver alguma dúvida, quiser entender como foi, rever isso aí, aqui no blog eu vou colocar o link para esse vídeo que a gente está fazendo, tá tendo dessa apresentação que a gente está tendo agora, e vou colocar também o link para essa apresentação, tá certo? E se alguém tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia depois, tá aqui meu contato que vai ter na apresentação e meu e-mail. É só falar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Até mais. Tchau, tchau.